Shalom, tudo bem? Eu sou o Rabino Márcio Barreto e nesta oportunidade quero falar sobre o terceiro templo e suas curiosidades, não é? Suas peculiaridades, ok? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família, parte desse grupo que estuda a Bíblia Sagrada, que tem como princípio a Escritura e a Palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. Então, você pode comentar, pode curtir, deixar o seu like aí, ok? Compartilhar, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bom, eu vou ler três partes bíblicas diferentes, tá bom? Eu vou ler Daniel, vou ler o apóstolo Paulo, Coríntios, Shaul, e também vou ler Tessalonicenses. São três textos escritos em tempos diferentes, em anos diferentes, ok? Para ficar bem claro aqui, para que você que está assistindo não tenha dúvida quanto a esse tema, quanto a esse assunto, nesse quesito aqui, tá? Então eu vou ler Daniel, capítulo 9, verso 27. Último versículo do capítulo 9. Fala assim, ó, ele fará aliança com muitos. Então, vamos lá. Ele é o anticristo. O anticristo, a pessoa, a personificação. O ser humano que estará em nome do mal, em nome de Hassatã, no hebraico, tá? Ele fará aliança com muitos. Ele fará firme aliança com muitos. Ou seja, nem todos aceitarão aliança com este sujeito, com o anticristo, tá? Ele fará aliança com muitos, primeiro, por uma semana aqui, 7 anos, tá? Uma semana são 7 dias, a semana em Daniel, 7 anos, ok? Bom, eu já falei sobre este assunto, tá? Vou deixar o card aqui, para você se inteirar mais sobre este assunto. Aí o texto fala assim, ó, na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quando no meio das semanas, 3 anos e meio, esta aliança será rasgada, será desfeita. Então, preste atenção. Qual é o objetivo de rasgar esse pacto, essa aliança? Será, primeiramente, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, hoje, em nossos dias, depois que o templo foi destruído no ano 70, o templo que eu falo, pessoal, é o templo lá da cidade de Jerusalém. É o templo lá do monte lá em Jerusalém, tá? No monte do templo, tá? O templo de Jerusalém. Hoje tem uma mesquita lá, a esplanada das mesquitas. Então tem a mesquita lá, a mesquita dourada, né, que tem a cúpula de ouro. Então, Al-Aqsa, aquela mesquita. O que acontece? Ali será erguido novamente, pela terceira vez, o chamado terceiro templo, a construção do terceiro templo. O templo será erguido ali pela terceira vez. O templo de Israel, o templo de Jerusalém, ok? Lá no monte do templo. Então, ali o terceiro templo será erguido, tá? Isso é muito importante. Então, à medida que eu for falando aqui, eu vou respondendo algumas perguntas que os irmãos me fizeram e eu vou explicar. Então, entendendo Daniel, capítulo 9, verso 27, você começa a desvendar esse mistério, esse grande mistério, para muita gente, para o mundo, para muitas pessoas, para muitos cristãos. Então, o texto diz que haverá uma aliança de 7 anos, uma semana, 7 dias, são 7 anos. Então, essa aliança, ela é feita em 7 anos, 3 anos e meio, ela será desfeita e a partir dali não aceitará, não haverá mais sacrifício e oferta. A palavra sacrifício, ela também quer dizer, ela é uma palavra geral, mas ela quer dizer dízimos. Então o anticristo, ele não gosta de dízimo, ele não gosta de ofertas quando se faz ao Criador.
Então esse anticristo, ele vai fazer cessar essas ofertas, esses dízimos e estas ofertas lá no templo em Jerusalém. Porque a nação de Israel, os judeus que moram lá, eles estarão, né, nesse período, eles levarão, né, ofertas, né, estarão levando ofertas ali para aquele templo lá em Jerusalém, o templo de Israel, o templo de Jerusalém. Bom, então esse vai ser um período futuro, não muito longe dos nossos dias, ok? Porque esse templo será erguido. Isso está em Daniel capítulo 9. Quando chega em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que já está na Brit Hadashah, chamada Novo Testamento, Brit Hadashah, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Shaul escreve uma carta para este povo aqui. Então o texto, verso 1 em diante, fala assim, ó: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, e a nossa reunião com Ele nos ares, então está falando aqui a vinda e a nossa reunião com Ele, tá? Aí o texto fala assim: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, não tire isso da sua mente, fique com isso guardado, com facilidade nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, porque vai haver uma perseguição, haverá tempos difíceis, haverá tempos escabrosos, tempos onde as pessoas buscarão a morte. Então é esse período que ele está falando. Aí o texto diz, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, ou seja, aparecerá enganos. Aí o texto fala assim, ó, ninguém vos engane. Aí o texto continua, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então aqui a igreja está, tá bom? A igreja está aqui. Então haverá uma apostasia. Por que apostasia? Por que eu sei que a igreja estará aqui? Porque a igreja não foi arrebatada. Por que não? Ninguém pode apostatar da fé, apostatar-se da fé, se ele não tiver fé. Apostatar quer dizer abandonar. Como é que alguém vai abandonar algo que ele não tem? Então ele tem que estar dentro da igreja para ele abandonar a fé. Percebeu a diferença? Ele tem que estar inserido dentro do chamado corpo de Cristo para que ele saia. Ah, mas os fiéis não sairão. Ah, os fiéis, você disse bem, os fiéis. Fiel em quê? Ele é fiel a Deus ou fiel à igreja? Ah, mas a igreja representa, nem todos representam. Então, a apostasia estará, como ela já está, como ela já existe, no meio chamado cristão, no meio do povo, chamado povo de Deus, no meio dos judeus e etc. A Bíblia diz, apostasia, primeiro apostasia, e será revelado quem? A Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Será revelado o homem da iniquidade. Quem é esse homem? É o mesmo de Daniel capítulo 9. Quem é o homem da iniquidade? O chamado anticristo. Ele é bonzinho, muito bonzinho, ele vai conquistar todos, ele vai conquistar as pessoas, ele vai conquistar os seres humanos, porque ele é bonzinho. Alguém falou, é o presidente dos Estados Unidos. Não pode ser. É o presidente do Brasil. Não pode ser. É o presidente, não pode ser. Porque esses homens, eles causam raivas. Tem gente que tem raiva deles, entendeu isso? Então não pode ser essas pessoas. Não pode ser. Esse homem aqui não. Ele vai ser Maria, vai com as outras. Ele tá bom aqui com um, tá bom com outro, ele tá bom com outro. Ele agrada todo mundo. Ele é bonzinho, gente. Olha que homem formidável. Ele, entendeu? Esse tipo de ser humano que não tem posição, que não toma posição. Esse tipo de pessoa. Então, esse aqui é uma pessoa. Aí o texto diz, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele é o filho da perdição. E o qual se opõe, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que se chama divino, que tem a promessa de Deus. Então, por exemplo, quer
quer seja ser humano ou um objeto. Tudo que for objeto, que lembrar Deus, que lembrar a palavra de Deus, que lembrar os princípios de Deus. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui. O que lembra isso, Rabino? Esse chama menorá, alguns chamam de candelabro. A menorá são 7 pontas, 7 braços. Esse objeto está tanto no Tanakh, no Primeiro Testamento, quanto na Brit Hadashah. Esse objeto, ele lembra o Espírito Santo de Deus, ele lembra a manifestação de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus, do Espírito do Senhor. Então esse objeto, ele lembra partes da Bíblia, ele lembra uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então tudo que se levanta, tudo que for lembrar de Deus será proibido. Então algumas pessoas já têm isso na vida de impedir, de não deixar as pessoas conhecerem, entendeu isso? Então esse objeto será, eu já sei que vai ser um objeto que vai ser proibido, vamos dizer assim como é em muitos lugares, tá? Porque o texto está dizendo, ó, tudo que se chama Deus, por exemplo, eu pego um objeto desse, eu não vejo um lugar de acender velas, eu vejo um lugar que me lembra a Bíblia, que me lembra a palavra de Deus, que me lembra o Criador, que me lembra o Salvador, o Messias, que me lembra a ação do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh, que me lembra o céu, que me lembra a salvação, que me lembra a transformação de vida, salvação, libertação, cura, sabedoria, inteligência, tudo isso está aqui. Então, o que vai acontecer? Esse homem, esse chamado anticristo, ele vai impedir que as pessoas entendam, cheguem a esse conhecimento. Como? Proibindo o objeto. Então não vai poder ter esse objeto. Eu não estou dizendo objeto para você adorar, eu estou dizendo objeto para você lembrar da palavra, versículo, salvação, vida eterna. O objeto me lembra, ok? Aí o texto diz, tudo que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ora, esse homem da iniquidade, ele vai se assentar no santuário de Deus. Onde é o santuário de Deus na terra? O santuário, ele será erguido, é o terceiro templo em Israel, terceiro templo de Jerusalém. Ele vai ser erguido no monte do templo, na cidade de Jerusalém, onde já foram erguidos dois, e será o terceiro templo. E qual a importância desse terceiro templo? Esse homem, ele vai se assentar quando? Na metade da semana. Lembra? Uma semana, 7 anos, ele vai rasgar a aliança, o contrato, e vai se assentar, vai proibir dízimo, vai proibir oferta, e ele vai sentar ali e vai dizer para o povo, agora vocês têm obrigação em me adorar. Então ele vai se colocar no lugar de Deus, ele vai enganar o mundo. Claro que muitos não serão enganados, como nós já lemos aqui, que ele fará aliança com muitos, né? Lá em Daniel. E como que o senhor sabe que a igreja estará inserida nesse contexto no mundo? Porque o texto diz aqui, ó, haverá apostasia. Isso não vai acontecer sem que primeiro haja apostasia. E aí acontecerão vários outros sinais. Mateus 24. Lembra dos sinais? Ok. Como que eu sei que a igreja estará inserida aqui? Para você entender mais ainda, para que não fique mais dúvida ou nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo, Shaul, ele escreve para uma igreja que está em Corinto. E ele escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele escreve o seguinte, olha para você ver, o verso 51, o texto diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Dormir aqui é o sentido de morrer. Ele fala assim, ó, eis que vos digo um mistério. Mistério, irmãos, porque para muita gente eles não conseguem entender, eles não entendem. Muitas pessoas têm dificuldade em conhecer, dificuldade em aprender, dificuldade. Então, para esse tipo de pessoa é mistério, porque ele não entende, então fica no plano do mistério. Mas para aquele que entende, não é mistério, já é coisas reveladas, fáceis de entender. Então o verso diz assim, ó,
nem todos dormiremos. Dormir aqui quer dizer morrer, tá? Morrer. Dormir no Senhor, tá? Ele morreu, mas ele morreu em Deus, não é isso? Ele morreu, mas ele está no Senhor. Então ele usa a palavra dormir. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformados. Aí o verso 52 diz assim: quando que seremos transformados? Quando que seremos transformados? Quando o seu corpo, o corpo da pessoa que já morreu, ele sair da terra e ele vai ser formado novamente, se torna corpo carnal, de carne, do jeito que ele morreu, aí ele ressuscita, né? E aí o corpo físico é transformado em corpo espiritual, tá? Aí ele vai transcender a matéria. Olha para você ver, que coisa interessante. Nem todos dormiremos. No momento, porque eu estou lendo aqui o verso 51, agora o verso 52, mas na Bíblia original não tem versículo não. Então a frase é uma só: nem todos dormiremos, seremos transformados todos. No momento, tá vendo? O verso continua, ele não para, não tem ponto final, ele continua. No momento, num abrir e fechar de olhos. Então nesse momento de sair da terra e ser transformado, é apenas um momento. Aí ele diz, o apóstolo Paulo que está falando, gente. O apóstolo Paulo, Shaul, ele é conhecido como apóstolo dos gentios. É aquele que levou a palavra para o gentio. Quem era o gentio, gente? Gentio era um povo que não conhecia a Deus, um povo que ia para o inferno, um povo que não tinha temor de Deus, um povo que não sabia nada de Deus, um povo que adorava ídolos, adorava qualquer coisa que apresentava para eles, eles se prostravam, eles adoravam, eles não tinham princípios de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai levar a mensagem, a palavra, ele vai levar o conhecimento de Deus para esse povo, e esse povo vai aceitar essa palavra, e aí vai haver arrependimento, acontece o arrependimento. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para eles. Então o apóstolo Paulo está falando, nem todos dormiremos, seremos transformados, seremos levados pelo Senhor. Aí ele fala assim, ó: ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós vivos seremos transformados. Então ele fala, ao ressoar de qual trombeta, gente? A última. Qual que é a última trombeta, pessoal? A última é a última. Depois da última, não tem mais nenhuma. Então, última é última. Alguém quer dar um jeitinho no texto e falar que não tem isso não, que a última trombeta está lá no capítulo 3, a última trombeta está no capítulo 2. Não, irmão, a última trombeta já está no final do negócio. A última trombeta, a coisa está pegando. A última trombeta, meu irmão, já está lá na frente. Então a última trombeta já passou os 3 anos e meio, já se passaram os 3 anos e meio. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, a igreja estava aqui e a igreja viu, ela testemunhou, ela viu o homem da iniquidade, o homem da perdição, o anticristo. Rabino, então surge uma pergunta: qual a importância do terceiro templo? Sem o terceiro templo não existe arrebatamento da igreja. Sem terceiro templo, o Apocalipse, aquelas coisas todas não acontecerão. Sem o terceiro templo não existe arrebatamento, porque para haver arrebatamento tem que acontecer tudo isso que está escrito aqui. Tem que acontecer. Então, esses acontecimentos, eles serão catastróficos, sim, para quem não serve a Deus, para quem não ama a Deus, para quem não está com a sua vida no altar do Eterno. Então, qual a importância do templo? A importância é que a igreja verá com seus olhos o anticristo. A igreja experimentará algumas coisas, a igreja passará por situações de adversidades, tá certo? Então, quando vai ser a reconstrução do terceiro templo? Ora, a Bíblia afirma que esse terceiro templo será reconstruído, o terceiro templo, mas a Bíblia não diz em que ano. Mas a Bíblia, ela é um jogo de quebra-cabeça, ou seja, existem sinais. Pestes, doenças que já foram erradicadas estão voltando, furacões, terremotos, maremotos, pai matando filho, filho matando pai.
a corrupção vai aumentar, vai aumentar. Todo dia nasce um corrupto, todo dia nasce não sei quantos. Então, as pessoas fazem as coisas erradas e dizem e querem que você acredita que aquilo que ele está fazendo está certo. Mas por quê? Porque ele está pondo dinheiro, ele compra. Você vê isso em vários lugares, inclusive no Brasil. Você vê toda a esfera, de todo tipo de trabalho, você vê gente sendo comprada, paga-se. Então, hoje nós estamos vivendo um período difícil da humanidade, mas a corrupção vai aumentar, a tristeza vai aumentar, a angústia vai aumentar, as pessoas querem fazer o mal, literalmente o mal, e elas não estão nem aí. Você hoje abre um jornal, você vê a quantidade de crianças morrendo, quantidade de pessoas se prostituindo para ter um alimento para comer, porque não tem trabalho, porque não pode trabalhar, porque está tudo fechado. Quer dizer, hoje está virando uma loucura, a prostituição está virando algo comum, corriqueiro. Então hoje isso é realidade, é verdade, mas o jornal televisivo, as pessoas não veem isso. Como que a gente sabe disso? Com pessoas que estão lá tentando evangelizar, tentando levar a palavra de Deus. Então você tem notícias absurdas. Então isso está virando comum no planeta, em alguns países, pessoas de bem se corrompendo. Então isso está tornando-se normal, comum entre os povos, entre as nações. Então nós estamos vivendo um tempo de doença mental. As piores doenças são as mentais, doença de caráter. A crise não é financeira, a crise é de caráter. A crise é que o ser humano perdeu o equilíbrio, perdeu a dignidade. Tem gente que não sabe nem o que é dignidade. Então nós estamos vivendo esse período. Então a igreja vai enxergar, a igreja verá, a igreja vai ver tudo isso. Isso é o Apocalipse, porque o tempo do fim está chegando. Cada dia que passa, o tempo do fim está se aproximando. E quem é que vai fazer essa revolução? A revolução, a igreja evangélica? São os judeus? Quem é que vai fazer? Por isso existe entre os evangélicos e entre os judeus tradicionais ortodoxos, os que não creem no Salvador, entre eles tem um grupo especial que chama-se judeus messiânicos. Eles são judeus que creem no Salvador, que creem no Messias. São judeus que creem tanto no Primeiro Testamento, na Tanar, como no Segundo Testamento, chamado de Brit Hadashah. Primeiro e Segundo Testamento, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Entendeu isso? Então, esse grupo, judeus messiânicos, é o grupo que Deus, claro, Deus vai usar todos, mas esse grupo em especial. Por quê? Porque eles conseguem enxergar o Cristo no Primeiro Testamento e o viver a palavra de Deus no Segundo Testamento. Conseguem unir o Novo e o Velho Testamento uma só Bíblia, uma só palavra, uma só direção para alcançar a vida eterna. Mas para alcançar a vida eterna, nós precisamos primeiro viver essa palavra e a partir daí ajudar outros a caminhar, a seguir esse caminho de Deus, né? Que é a palavra de Deus. Então, quando vai reconstruir? Nós não temos uma data exata. Nós temos um período, porque sinais marcarão a vinda do Salvador, do Messias. Então muitas coisas ainda acontecerão muitas coisas, tristezas, angústias, etc, tá bom? Tribulação, essas coisas. Mas isso, a verdade é uma só, tem que acontecer. A gente não quer que aconteça, mas tem que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque senão o Messias não vem. E o anticristo vai enganar muitas pessoas aí, tá? Dando cesta básica, dando comida, dando dentadura, né? E vai ser por aí. Então, essa construção do terceiro templo, ela marca um novo período da humanidade, um novo tempo para aquele que conhece a Escritura e para aquele que conhece a palavra de Deus. Ele vai buscar mais a palavra de Deus, porque eu quero terminar dizendo para você, aquele que é puro, purifique-se mais. Mas o que é sujo, o que está na corrupção, esse vai se corromper, esse vai se lambuzar, porque o modo de vida dele é chiqueiro. E o modo de vida daquele que é puro é limpar-se, é estar limpo, viver limpo e com dignidade.
tá? E lembre-se de uma coisa, se você quiser viver de modo limpo, muita gente vai ficar com raiva de você. Mas não preocupa não, Deus está contigo, tá bom? Deus é na sua vida, Deus é com você, tá ok? Então que a Shalom do Eterno seja sobre a tua vida, que o terceiro templo possa ser esse templo maravilhoso, que nós, a igreja de um modo geral, verá, tá? A igreja vai enxergar, a igreja vai participar, tá? Não vai ser nada escondido. Eu quero lembrar para você, eu vou terminar dizendo o seguinte, um grande rabino, ele diz o seguinte, ele chama Maimônides. Maimônides, que é um grande rabino, um excelente, uma pessoa maravilhosa. Ele viveu há muitos anos atrás e ele falava o seguinte, que o terceiro templo, a pergunta que ele sempre fez, ele sempre ensinou seus alunos, discípulos, o seguinte, o terceiro templo, ele será um edifício dos céus ou um edifício da terra? Ele será construído na terra, mas o propósito dele é os céus. Então ele ensinava isso aí. Ele ensinava que o próprio Messias, o Mashiach, o Salvador, ele é que vai construir o terceiro templo. Essa é uma fala de Maimônides. E um outro rabino também, muito conhecido, muito respeitado, um outro sábio, né? Também, ele fala o seguinte, ele falava, né? Que também já morreu, tem muitos anos, Rashi, que ele chama. Ele falava o seguinte, que esse terceiro templo, o Eterno já construiu, já está pronto. E ele vai, no tempo certo, ele vai trazer esse templo e ele estará na terra, ele vai vir dos céus para a terra. Então ele não vai ser construído na terra, ele vai ser trazido do céu para a terra. Então você vê que os rabinos, mesmo com toda a sabedoria, um tem uma opinião, o outro tem outra. Então nós não sabemos o dia, o mês ou o ano que isso será, mas eu sei de uma coisa, pelos sinais, analisando os sinais, porque nós temos peças, né, como um quebra-cabeça, você vai juntando as peças, então as peças, nós estamos conseguindo juntá-las, está dizendo o seguinte, que nós estamos muito próximo e que nós precisamos ajudar as pessoas mais próximas. Precisamos ajudar aqueles que ainda não entenderam. Por isso estou gravando o vídeo exatamente sobre esse assunto. Porque poderia gravar sobre dinheiro, sobre finanças, outros assuntos. Mas esse assunto é tão importante porque ele define a eternidade. Define o plano de vida de uma pessoa. O que ela vai fazer para frente? E a eternidade dela, onde que ela vai morar, onde que ela vai passar a eternidade. Por isso é necessário saber sobre esse assunto tão primário, tão necessário, mas tão maravilhoso. Para muitos, mistérios. Mistérios quer dizer, está escondido, não sabe todo o que vai acontecer. Para outros, não tão mistério, mas revelado, porque o próprio Deus revelou, o próprio ser divino, né? A própria presença do Eterno, ok? Então ele vai ser construído daqui um tempo, né? Muito em breve, muito próximo. Será erguido, será assim em Jerusalém, no monte do templo, e ele chama-se o terceiro templo. Então ele vai ser erguido porque vai ser construído, né, a construção do terceiro templo, e o fim está próximo. Por isso nós dizemos Apocalipse, né, que é o tempo da revelação. Ele será erguido em Jerusalém e ele marca o arrebatamento, ele marca essa transformação de vida. A igreja estará nesse período, sim, porque Deus não vai arrebatar uma igreja. Deus não tem uma igreja que tem vários nomes. Deus tem uma igreja, na terra toda é apenas uma igreja, é apenas uma noiva, entendeu isso? É uma igreja. Então quando eu tenho aqui perto da minha casa, igreja fulana, igreja fulana, igreja fulana, Deus não tem essas igrejas são humanas. Deus tem uma igreja e essa igreja está dentro da chamada igreja. E quando Deus arrebatar, vai arrebatar as pessoas, né? As pessoas serão arrebatadas. Então que fique claro para você, se você acha e valeu, ó, comente aí, tá bom? Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, seu questionamento, tá bom? E assim a gente vai interagindo, vai conversando, vai falando, vai tratando. E o que é melhor, vamos tirando as dúvidas sempre que possível, tá ok? Então você comente, deixe o seu like, você que está nos assistindo, quero chegar aí pelo menos
a 1000 likes, né? Rabino, mas é muito... Não, tem mais de 4.000, 5.000 pessoas, é muita gente assistindo os nossos vídeos. Então deixa o seu curtir aí, tá ok? Não vai te custar nada, não fique com medo, porque ninguém vai mandar um boleto que você curtiu, não, nada disso. É um joinha, tá bom? E Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, sobre a tua casa, a tua família, que Deus te ajude e que Deus possa, assim, tá? Fazer na sua vida, que você tenha esse entendimento. E no mais, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família que quer estudar, quer aprender, não quero ficar... Alguém fala comigo, Rabino, põe mais palavras em hebraico. Às vezes põe palavras em hebraico, confunde as pessoas. Eu não estou aqui para confundir, eu prefiro que você aprenda, que você entenda, guarde a palavra de Deus no seu coração. Eu sempre quero ler os textos bíblicos para te ajudar a entender, para você anotar, de modo que a Bíblia fica mais fácil, tá bom? Então Deus abençoe, shalom, shalom, lehi traot, ó, Deus abençoe, saudade, hein? Tchau, tchau.